Oi, bicho, tudo bom? Mais uma quinta-feira e a gente tá aqui firme e forte. Essa semana a gente vai conversar com um especialista em uso público, especialista em gestão de unidades de conservação. E se vocês não têm ideia do que eu tô falando, senta e relaxa que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. E já já a gente já para conversar um pouquinho, né, nessa quinta-feira de, de muito calor, né? Porque fala aí pra gente como é que vocês estão se sentindo nessa quinta-feira, porque eu já tomei uns 5 banhos, cara. Ah, boa tarde, enquanto o Thiago não vê, a gente fica acenando pro pessoal e aguarda. Pois é, pessoal, hoje foi considerado o dia mais quente, né, do Distrito Federal em 10 anos. E, cara, tá fácil não tá não. Mas a gente vai superar isso, né? Uma hora a chuva vem e a gente melhora essa situação. Ah, eu acho que é isso. E aí, então, o tema hoje a gente vai conversar, Borges, com uma pessoa especialista em uso público. Eu não sei se você tem conhecimento do tema, mas o cara é fera, cara. O cara manda muito em uso público. Ele ganhou em 2019 o prêmio Nacional do Turismo, né, do Ministério do Turismo. E, cara, o cara é especialista na área, doutor pela Universidade da Flórida, né, nesse tema também. E o cara manja muito. E aí, Thiago? E aí, Joane? Pois o pessoal tava perguntando aqui qual o tema de hoje. Eu falei bem assim, hoje a gente vai conversar um pouco sobre sua história, né, claro, e sobre a questão do uso público e como isso se atrela à sua história. É isso aí, vamos ver o que dá para a gente aproveitar aí desse tema de conservação de áreas protegidas, né? E a questão do turismo, da visitação, do uso público. Tá, perfeito. Thiago, sua internet tá um pouco falhando, mas a gente vai seguindo aí. Qualquer coisa é o mundo moderno das lives, né? Então, fica tranquilo que vai dar certo no final. Eu vou firmar o pensamento aqui, porque eu estou na roça, literalmente aqui, então Você não tá internet de roça. você não tá em Brasília, né? Não, eu corri para casa da minha sogra, que é no interior de Goiás aqui. Tá. E o calorzão aí, como é que tá? Tá matando? Como é que é? Rapaz, está de derreter aqui. Tá de matar, né? Como diz o pessoal. Thiago, normalmente a gente começa falando da história, de do início, sabe, da sua vida, como você começou a se envolver com o meio ambiente, foi uma coisa mais pra frente, ou desde a sua infância você teve esse lado ambiental já puxado? Como foi esse seu primeiro encontro com a questão ambiental? Bom, então, primeiro de tudo, quero dar boa noite para todos, né, e agradecer essa oportunidade e dizer que eu admiro essa iniciativa que você tem de fazer essas lives e trazer diversas pessoas importantes. Eu me sinto honrado, né, porque você convidou pessoas de peso aqui mesmo, então, assim, grato pelo convite. E dizer, assim, que eu sou um pouco heterodoxo na questão ambiental, assim, né, porque eu cresci na cidade, né, na Selva de Pedra, em apartamento, Sim. e quando eu decidi fazer faculdade, eu pensei, qual é a faculdade? O meu objetivo era juntar 1 milhão, que naquela época valia alguma coisa, valia dinheiro, 1 milhão, né? E American ter um Dream, carro, né? e ter um carro conversível para pegar a mulherada. Nossa. Esse, esse era meu sonho quando eu era menino, né? E aí eu falei assim, qual é a faculdade que vai ser que eu vou fazer isso mais fácil? E aí entrei para fazer publicidade. Nossa. Até Até quando eu entrei no ICMBio, no IBAMA na época, né, em 2002, eu era o único publicitário do IBAMA, então o pessoal me olhava meio estranho até. Mas, mas,
Mas aí, assim, depois quando eu terminei a faculdade, eu estava para terminar a faculdade, aí eu comecei a me interessar por áreas naturais, né? Sim. Comecei a fazer umas trilhas e tal, e aí Você fez que tive algumas faculdade? experiências muito. Eu fiz publicidade na Metodista de São Paulo. E durante a sua faculdade você não teve esses insights, não, né? Foi mais pro final da faculdade mesmo. Não, e foi no final da faculdade, mais ou menos, eu já tinha feito estava fazendo alguns estágios, e aí eu Sim, comecei a me aborrecer de ficar vendendo coisas que eu não acreditava, sim, né? E aí tava na época daquele filme Matrix, sim. 99, né? e, isso. E eu comecei a me sentir na Matrix, assim, né? Trabalhando trabalhando para o sistema tipo vivendo uma vida vazia, e tal. Eu comecei com umas questões filosóficas assim. Tinha perdido Sim, minha mãe também. Aí comecei a fazer umas trilhas e comecei a acampar. E aí foi sim. quando assim a minha vida mudou, assim, né? Uhum. Pois Thiago, e nessa. Primeiro eu queria te elogiar, porque você é a primeira pessoa assim, que admite publicamente que seu sonho era pegar mulher e essas coisas assim. Porque, cara, querendo ou não o sonho do adolescente é se relacionar com, ou seja, com o mesmo sexo ou o sexo oposto, né? Então, faz parte, né? É uma questão quase biológica isso. E, é, e também falar sobre essa questão assim da. Já que você foi já no finalzinho da faculdade, logo em seguida você fez o concurso pro IBAMA, né, que foi em 2002. Você terminou a faculdade e já prestou o concurso pro IBAMA. Qual foi o interesse, assim, que tipo, eu vou fazer IBAMA? Era porque tinha era o único concurso disponível ou era porque você realmente queria essa área? Então, aí nessa fase assim que eu cheguei nessa crise existencial, aí eu olhei assim para o meu quarto, pensei, o que eu vou fazer da minha vida que vale a pena? Aí eu olhei para o meu quarto e tinha um monte de mapas de lugares que eu tinha ido, né? Sim. Aí eu decidi ser guia de turismo. E tinha Porque, alguma coisa relacionada, né, assim, meio com marketing e tal. mais ou menos, é porque numa dessas viagens eu tive uma experiência de contato profundo com a natureza. Chegou um momento Sim. assim que eu senti toda a natureza na minha volta, assim, eu senti conexão com tudo e eu vi que existia alguma coisa muito maior assim do que eu não estava percebendo ainda, né? Que eu Uhum. não tinha me despertado ainda. E aquela experiência foi tão forte que eu decidi que eu ia fazer um trabalho que eu pudesse Uhum. reconectar as pessoas à natureza. Ah, perfeito. E aí, por isso surgiu a ideia de fazer o concurso do IBAMA. Aí eu fui fazer uma especialização em ecoturismo e Uhum. na época que eu estava fazendo essa especialização no Senac de São Paulo, aí apareceu o concurso. Então eu não estava pensando em fazer concurso, assim, né? Uhum. Apareceu essa oportunidade do IBAMA e aí eu me cativou, assim, e aí eu prestei o concurso e deu tudo certo. E qual foi a sua experiência, assim, quando você entrou no IBAMA, assim, o que você sentiu, assim, qual foi a vibe, assim, tipo, teve um encantamento ou foi mais a questão de desencantamento mesmo? Porque às vezes você pensa numa coisa assim, vou estar lá protegendo o meio ambiente, vou estar fazendo e acontecendo, às vezes você cai em uma área administrativa que você vê que não é nada disso, no dia inteiro você fica assinando, preenchendo o processo, criando documento, que às vezes você nem tem uma noção da real importância disso. Qual foi sua primeira experiência assim no IBAMA? Então, quando eu entrei, você podia escolher, né? Para onde tinha 210 possibilidades, né? Uhum, Aí eu não queria ir para escritório, eu queria ir para a unidade de conservação. Então eu botei primeiro todos os parques, e como eu não tinha ficado muito bem colocado, eu botei os parques da Amazônia como primeira uhum, opção para ver se eu ia para algum parque, né? Porque eu queria uhum. trabalhar com turismo. Aí eu consegui ir para um parque chamado Pacas Novos, em Rondônia. E eu Sei. fiquei felizão, assim, falei, vou para um parque nacional na Amazônia, pedi assim para o destino para que me mandasse para um lugar assim que valesse a pena. Sim. E foi assim,
eu dei tudo que eu tinha, eu dei meus livros para meus amigos, eu distribuí tudo que eu não, tudo que eu tinha, eu pus numa mala de camping, um saco de dormir, né, uma barraca, e era tudo que eu tinha. Peguei o ônibus e fui para Rondônia. E aí e fui preparado para ir para o meio do mato, assim, né? Mas eu cheguei lá, Sim. eu fiquei na sede, na cidadezinha lá, mas eu curti muito, assim, foi uma experiência de encantamento mesmo, assim, Uhum. de poder ir para o meio da Amazônia, trabalhar com a floresta. A gente começou a fazer várias expedições. A única coisa que foi mais difícil, assim, é porque eu fui para trabalhar com turismo. Só que eu cheguei lá, o parque era 100% sobreposto a uma terra indígena, Uhum. então qualquer coisa que a gente queria fazer tinha que pedir para a FUNAI, né? Sim, E para os índios, e tinha muita invasão. Então sim. eu fiquei lá 6 anos, mas eu fiquei praticamente trabalhando com fiscalização. Sim. Cheguei É, muito, a- e é uma coisa que muita gente não entende, é que cada parque é um mundo, né? Então, às vezes você pensa assim, ah, esse parque eu vou fazer uma coisa e o parque impõe uma dinâmica específica, né? Porque os parques costeiros têm uma dinâmica, os parques da Amazônia têm uma dinâmica. Então, cada parque, cada bioma, cada situação ali, o parque te impõe uma dinâmica e da forma que você vai trabalhar também, né? Então, nesse caso, você ficou preso na questão de fiscalização. E como foi? Porque muito se fala nessa questão de você chegar na Amazônia e ter invasão em um parque. Como é isso? Por exemplo, o parque não é do governo, a área não é do governo. Você pode explicar pra gente como funciona essa questão de invasão dentro de parque? então, a gente chegava, a gente assim teve tinha os grupos, alguns grupos chegava principalmente na época de eleição. Aí tinha alguns grupos que se organizavam e diziam que tinham título de terra e que o governo ia desapropriar, e aí entravam na área e começavam a picotar, fazer piquetes e marcar lotes, né? E aí Uhum, a gente tinha que ir junto com a polícia, a gente chegou a fazer uhum, operação que tinha eram 60 policiais, entre polícia ambiental, polícia militar, polícia federal, uhum. helicóptero. A gente chegou numa época que a gente já levava o delegado e o escrivão, porque a gente já prendia as pessoas lá dentro, lá. Já saía direto Sim, para o Xilindró. sim, E fora isso, ainda tinha assim, era garimpo de ametista, também a gente sim, tinha que ficar indo para dentro do mato, mas eu gostava muito de ir para dentro do mato, assim. sim. A gente tinha. Quando criou o ICMBio, eu tinha ido para uma expedição com mais alguns colegas da Serra da Cutia. A gente subiu o rio Uhum, Pacás Novos 2 dias de barco. Aí a gente ficou numa aldeia. Aí a gente subiu mais 3 dias a pé, por dentro de uma trilha, para chegar no garimpo. Os caras não estavam uhum. lá. Aí a gente demorou esse tempo para voltar. Quando a Sim, gente entrou na expedição, eu era chefe do parque pelo IBAMA. sim. Quando a gente voltou, uma semana depois, eu tinha sido exonerado como chefe, eu tinha sido removido do IBAMA, eu tinha sido. Vixe, Eu tinha passado a ser do ICMBio e tinha sido nomeado como chefe do parque pelo ICMBio. nossa. Isso tudo você não sabia nem do que estava acontecendo. Não, ninguém sabe. Pelo menos a gente lá não sabia que iam criar o ICMBio, então foi meio que no susto, assim. Tá, e já que você contou um pouco dessa experiência já de como foi essa parte assim do momento de criação do ICMBio, eu costumo perguntar para quem entrou assim antes de 2007, né, que foi o momento de criação do ICMBio, como foi assim para você essa experiência? Foi traumática? Você preferia que o ICMBio tivesse no IBAMA? O que você acha dessa perspectiva hoje? Oh, eu acho que foi traumática, mas se não fosse traumática a gente não ia conseguir fazer, né? Porque a gente é muito participativo, então ia ser uma discussão sem fim, né? Sim, Então a única coisa que eu não gostei foi o que não, eu gostei de tudo, assim, não tem nada que não vou ficar criando também. Tá? Foi assim, foi muito importante porque a gente era uma coordenação, a gente era uma diretoria de gestão de áreas sim, protegidas, né? Uso público era assim, era nada, turismo, né? sim, E a criação do ICMBio fortaleceu muito a agenda, né? Fortaleceu sim. muito a questão da conservação das áreas protegidas, das unidades de conservação. Então, não tenho É, dúvida de que é, foi importante.
Para quem não conhece, existe um debate muito grande na área ambiental, né? E esse é até um dos problemas que o pessoal cita quando para a criação do ICMBio, que o IBAMA se resumia praticamente à fiscalização. É claro que tinha área de pesquisa, é claro que tinha área de educação ambiental, mas o IBAMA basicamente era fiscalização, né? Você entrava no IBAMA e era uma diretoria super forte, e com a criação do ICMBio você pôde se dedicar a outras áreas, né? Não só a fiscalização, mas como a educação ambiental, a questão socioambiental também, e outras questões muito latentes na questão ambiental em si, né? Fiscalização e licenciamento também. Mas, assim, Fiscalização e licenciamento. é compreensível, porque é uma agenda que demanda muito, né? Sim. E não tinha como a agenda de gestão, e principalmente a minha agenda de visitação, né, ela crescer se não fosse assim, a criação de um outro instituto, né? Tá. Agora, já que a gente entrou nesse assunto também, eu ia deixar isso mais para frente, mas sempre lembrando também que, por exemplo, isso a gente está falando da nossa opinião pessoal, não é a opinião do órgão do ICMBio, né, como nós dois somos servidores do ICMBio, mas como você vê a proposta atual da gente tentar reunir esses dois órgãos, principalmente na área do uso público, né, do turismo? O ICMBio e o IBAMA, no caso. Eu acho que a gente vai perder muito, né? Porque hoje, eu lembro quando, a primeira vez que eu estive em Brasília, a diretoria de uso público, né, de visitação, era uma pessoa. Sim. Né? Hoje a gente tem uma coordenação geral com quase 30 pessoas trabalhando nessa agenda, né? Hoje é uma agenda que todo mundo vê que é uma agenda importante, né? Por exemplo, a agenda de concessões é uma Sim. agenda que não começou agora, né? Não é um governo liberal ou que se diz liberal que está fazendo essa agenda. É uma agenda que a gente vem construindo, é uma agenda de Estado, né? Que todo mundo que passou de alguns anos, de 2009 para cá, começou a entender que essa agenda é importante. Tem avanços e retrocessos, mas de maneira geral, já estamos assim, com quase 50%, eu acho, do pessoal dos ambientalistas, entendendo que é uma agenda importante, que não é privatização, que a gente continua fazendo a gestão dessas áreas, que a gente precisa melhorar a qualidade dos serviços, né? Uma coisa importante que a gente fala muito é que não quer dizer que mais visitantes vão causar mais impacto. Na verdade, a gente está conseguindo colocar mais visitantes e causar menos impacto. A gente precisa de mais gente, porque a gente precisa de apoio político, a gente precisa construir apoio social. E se a gente não abrir as áreas que não são nossas, as áreas não são do ICMBio, né? A gente é guardião dessas áreas, a gente precisa que as pessoas tenham acesso, né? A sociedade de diversas formas tem um acesso a essas áreas de uma maneira sustentável, né? Ambientalmente correta, mas a gente tem que prover o acesso dessas áreas à sociedade. Está na Constituição isso aí. Tá, perfeito. Meio ambiente é um direito de todos, né? Mais ou menos esse que está na Constituição. E eu uso fruto das áreas também. Isso. Thiago, voltando à sua história, porque a gente sempre tenta fazer um paralelo com as questões ambientais, a sua história, né? A sua carreira como gestor ambiental. Como foi a sua saída lá desse parque que você trabalhava, e depois você foi atuar em que área? Para a gente ver como você chegou no dia de hoje. Eu tava 6 anos na Amazônia, tava feliz lá, né? Tanto que eu deixei 3 afilhados na cidade que eu morei. Sério? Até hoje eu tenho. Nossa, então. Até hoje eu tenho contato com as pessoas. Até hoje eu volto lá, assim, de férias. Nossa. Para visitar as pessoas. Eu queria dar parabéns para você, que você é a primeira pessoa que fala isso. Porque normalmente o pessoal que vai para a Amazônia volta lá, porque volta falando que. Não que a experiência como conservação foi ruim, mas porque o ICMBio, os órgãos ambientais são mal vistos, né, naquele núcleo social ali. Então, parabéns por você ser um caso à parte, assim, né? E são mesmo, por diversas vezes, assim, a gente é muito intransigente em alguns locais, né?
Eu acho que a gente sim. também tem que ter a nossa meia-culpa, mas se a gente trabalha de uma forma assim, a nossa abordagem é uma abordagem. Eu nunca fui truculento assim, né? Eu não Uhum, gostava de fazer fiscalização, não era assim a sim. minha praia, mas a abordagem é objetiva, assim, ó, meu amigo, a situação é essa, eu estou fazendo o meu Uhum, trabalho, explicando, assim, a gente não tinha muita dificuldade, assim, né? As pessoas compreendiam até, né? uhum, Aí eu tava felizão lá, mas também eu queria outras experiências, eu queria outras unidades que tivessem visitação, né? sim. Eu cheguei até a ver algumas possibilidades, alguns convites, mas aí chegou Uhum, uma época que a situação apertou muito, os sem uhum, terras invadiram uma fazenda do lado do parque, né, e uhum. mataram o dono da fazenda. Ixi. E a gente era um parceiro nosso que trabalhava junto com a gente. A gente foi cercado, ameaçado de morte. Aí a situação meio que azedou. Eu tava assim. Eu sou casado com uma analista que a gente tomou posse junto, né? Aí nessa Sei. época a gente já estava com uma filhinha. E aí eu achei que era. Aí me convidaram para ir para Brasília, para a Coordenação Geral de Uso Público, para formar a coordenação que estava iniciando, Uhum. e eu achei que era um momento, já estava na hora de dar depois de 6 anos, né, de fazer alguma outra coisa. Tá. E como foi sua experiência quando você chegou em Brasília? Você chegou aqui pensando que ia mudar o mundo? Você chegou aqui. Qual foi a sua expectativa e o que você encontrou de fato quando você chegou? Só mais uma coisa, assim, eu aprendi muita coisa lá assim, as coisas mais importantes que eu aprendi, eu acho que nessa vida de ambientalista, assim, de conservação, foram lá em Rondônia, assim, nesse tempo, assim, da minha forma de ser, assim, né, de conhecer as pessoas da floresta, de conhecer os Sim. seringueiros, né, os ribeirinhos, Sim. as próprias pessoas que trabalhavam lá, que eu fiz amizade com gente que trabalhava em serraria, assim, né? Sim. Eu sou padrinho de gente que era ex-seringueiro, que não tinha mais opção e trabalhava na serraria. E de ser tratado tão bem por essas pessoas e aprender assim que a conservação o jeito caboclo de fazer conservação que existe também, né? Por Sim. exemplo, Sim. assim, coisas assim, o seringueiro ele caça, né? Ele caça, mas ele mata o macho do Sim. veado, por exemplo, não mata a fêmea. Sim. Então, Sim. o conhecimento da conservação, ele já é uma coisa assim que a gente está aprendendo, esse modo de viver em harmonia, né? Sim. É possível e essas lições eu trouxe também assim para Brasília quando eu vim, porque a gente não pode ter uma conservação distante Uhum. da realidade. Assim, é muito fácil a gente em Brasília assinar um papel, né, criando uma área e às Uhum. vezes não se importando com as pessoas que estão ali vivendo ali. Né? É muito fácil ser ambientalista em Brasília e querer que as Sim. outras pessoas que estão ali que cumpram as regras ambientais, né? Sim. Então, isso assim, foi muito importante. Eu acho que a experiência de campo, né, que a gente aprende no ICMBio, no IBAMA, apesar de ser muito difícil, porque Sim. hoje na época não tinha cartão de combustível, não tinha cartão, a gente tinha que A BR fazer Supply, né? não tinha suprimento de fundos, a gente tinha que pegar 3 orçamentos numa cidade que ninguém tinha CNPJ, né? Então Sim. mas ao mesmo tempo assim a gente trabalhava fazendo diversas parcerias e usando a criatividade, e isso Sim. tudo é muito importante para a gente poder ser mais realista. Então a gente ter essas vivências facilita muito a gente estar em Brasília e não estar assim, não perder esse distância, não perder essa ligação com o campo, né? Sim. A gente poder ter decisões mais humanas e também mais produtivas, porque não adianta a gente ficar fazendo reunião, fazendo papel, sendo que na prática às vezes as coisas não acontecem, né? Então Sim. isso eu me desencantei um pouco depois, mais nesse sentido do romantismo e da Sim. questão teórica da coisa. E eu passei a ser Sim. muito mais prático. Né? A minha visão de turismo hoje, eu até tenho que ter cuidado com o que eu falo, porque eu fiquei muito prático, né? Só para Uhum. resolver as coisas no campo, e às vezes a gente tem que explicar qual é a filosofia das coisas para as pessoas entenderem. Né? Sei.
Então, mas essa experiência prática que muitos de nós, muitos têm, isso auxilia muito quando a gente chega em Brasília, para a gente resolver os desafios das unidades, né? Claro que Ou tem seja, colegas que você, não precisam disso, mas eu precisei dessa vivência para poder ter essa visão mais realista. ou seja, quando você chegou em Brasília, você já tinha um pé no chão, né? Já sabia que nem tudo aquilo que a gente teoriza é o que se aplica na prática, né? Não é porque a gente colocou uma zona intangível no plano de manejo que ninguém vai entrar lá, né? Não é isso que Sim, vai resolver a situação, né? sim. E como foi sua experiência na CGUP, assim que você chegou, assim? O que mudou para você? Qual era a sua proposta? A experiência que quando eu cheguei na CGUP que mudou foi assim, poder trabalhar com essa área, né? Poder conhecer diversas realidades e poder auxiliar os colegas e, e poder conhecer muita gente experiente, né? Eu tenho assim, eu devo muito aos colegas que tinham mais vivência que eu, assim, e que me ensinaram e que a gente construiu junto, assim, né? Então a gente eu cheguei, aí teve uma época que teve a Benita como coordenadora geral, né? E depois o Uhum. Ernesto. E teve uma Sim. equipe muito boa que se formou naquela época. E a gente começou a ver que a gente precisava se capacitar e capacitar os Uhum. colegas. Então a gente começou um ciclo de capacitação em manejo de trilhas, em Uhum. planejamento do uso público, introdução ao uso público, Uhum. que formou a gente e formou bastante gente também, né? E nessa mesma época, eu tenho que reconhecer que foi muito importante a parceria com o Serviço Florestal Americano, Sim. né? Que Que até hoje a CGUP tem essa parceria, né? Que às vezes manda alguns servidores para lá, né? Para os Estados Unidos, para fazer essa questão do manejo de trilhas, né? a gente, depois de um tempo, a gente começou a mandar pessoas para diversos tipos de curso e atividades de campo também, né? E trazer Sim. os professores, né? A gente tem Uhum. muita gente na casa, eu sou um deles, que foi para lá para conhecer como é que era a experiência, né? E isso é muito importante, a gente conhecer outros sistemas também, a gente sair um Uhum. pouco do Brasil, tanto na América Latina quanto em outros lugares, isso Uhum. é muito importante. E na CGUP a gente vê que a maioria das pessoas faz isso de coração, né? Então, Sim. a gente tem uma série de colegas que, quando a gente não está trabalhando com a visitação, a gente tira férias e vai fazer turismo em áreas naturais, né? Não, a Carla entrou aqui e eu sigo ela no Instagram. Basicamente ela faz isso. Quando ela não tá trabalhando, ela tá visitando parques ou visitando trilhas e vendo essa parte de uso público. E É, tem uma maldição nisso, porque depois que você entra nessa, você vai fazer uma trilha, ah, você fica vendo a erosão da trilha, a escada que não sim, está muito bem feita, a placa que podia ser sim, melhor e tal. sim. A Molaf está perguntando aqui, fala um pouco do seu doc, como surgiu a ideia da pesquisa. O DOC surgiu. Eu fui a primeira pessoa que foi para os Estados Unidos em 2009, Uhum. pela parceria com o Serviço Florestal. Foi a primeira vez que Uhum. apareceu uma vaga e ninguém se candidatou, porque a gente só ficou sabendo em Brasília. Eu era só analista, orelha seca, e Sim. os coordenadores na época não divulgaram, né? Então eu Uhum. fui a única pessoa que me candidatei. Então depois que tinha passado o prazo, eu fui lá lembrar eles, ó, tem essa vaga aqui, eu fui o único que fui candidato, vocês podem me deixar ir? Aí me deixaram ir. Aí Sim. nessa viagem eu vi assim o tanto que a gente não sabia e o tanto de conhecimento que tinha em outros países, né, Sim. na língua inglesa principalmente, sobre manejo do turismo, e eu decidi fazer o mestrado, né? Uhum. Aí eu fiz todo o processo para fazer o mestrado nos Estados Unidos e fui para lá, em 2012. Só que chegando lá, estava na época do programa Ciências Sem Fronteiras. E o Uhum. programa Ciências Sem Fronteiras não tinha recurso, mas não tinha gente suficiente para fazer doutorado. Sim. Aí eu perguntei, e eles autorizavam pessoas, eles estavam tão necessitados que eles autorizavam pessoas fazer doutorado sem mestrado. Sim. E aí eu achei um departamento lá que me aceitou sem mestrado, e aí eu consegui mudar do mestrado para o doutorado. Nossa.
Então você conseguiu pular umas escadinhas aí. Eu consegui, foi um pouquinho puxado, eu fiquei bem careca nessa época, porque, porque Aí, eu tive que fazer aí, os 60 créditos os 30 créditos do mestrado e os 60 créditos do doutorado, tudo em 4 anos. nossa. Então a ideia do conversível com cabelos ao vento foi pelos ares aí, né? Foi. Meu, pois Thiago, e aí, como é que foi sua experiência lá, a ideia do tema, assim, da pesquisa? Foi uma coisa interessante, assim, eu vi muitas pessoas que saíram da faculdade, a maioria eram jovens, né, que saíram da faculdade, fizeram mestrado, saíram do mestrado, foram para o doutorado. E as Uhum. pesquisas eram muito abstratas, a maioria. Sim. Sem Né? aplicação prática, né? É, ter ficado 12 anos, 10, 12 anos trabalhando na Amazônia e depois na coordenação, facilitou muito, porque eu não queria só sair para estudar, eu queria Uhum, fazer alguma coisa relevante. Né? Ainda uhum, mais porque eu tava sendo financiado pelo ICMBio, né, pelo governo, então eu queria fazer alguma coisa que fosse relevante para o ICMBio. uhum, Então, assim, eu saí com a ideia inicial de desenvolver uma metodologia que hoje chama ROVUC, né? uhum. Que é a metodologia que deu origem até ao zoneamento. A origem do zoneamento é da gestão da visitação. Né? Na época, Sim. os americanos, na década de 60, queriam oferecer experiências diferentes para as pessoas, né? Uhum, Experiências mais intensivas e mais remotas, e aí criaram o zoneamento. Né? uhum, Depois o Kenton Miller ele adaptou isso para o que a gente e aplicou na América Latina, que é o que a gente conhece como plano de manejo. Né? sim, Que aí o zoneamento passou a ser mais uma questão de proteção do que de experiência do visitante. Né? sim. E aí a gente Essa, passou, a lógica reverteu um pouquinho assim de. Eu já volto, peraí, deixa eu só. Aí a lógica passou um pouquinho assim de oferecer experiências diferentes para níveis de proteção dos recursos. Né? sim, E aí eu queria estudar essa ferramenta, então eu fui para lá para estudar essa ferramenta. Primeira a coisa mais, o meu objetivo inicial. sim. E só para deixar claro aqui, qual a definição de zoneamento? E só para a gente entender o processo, assim, para as pessoas em geral também, né? Então, o zoneamento é uma ferramenta do plano de manejo. Né? Então, toda Sim, área precisa de plano de manejo e uma das ferramentas mais importantes é o zoneamento da área. Então, áreas que você pode fazer uma coisa, áreas que você não pode ir, né? Áreas de sim. conservação, áreas de produção. Mas, inicialmente, esse conceito era o conceito para oferecer experiências diferentes. Então, a gente queria oferecer, os americanos queriam oferecer experiências mais em grupo, com mais segurança, com Uhum, banheiro, né, para famílias. Então, eles utilizavam uma área para isso. Depois, uhum, eles queriam experiências com a pessoa tivesse mais independência, né, mais sentir assim uma sensação de estar isolado. E uhum. aí eles até criaram depois um conceito que chamava wilderness, né, que são as áreas mesmo que você não pode ter nenhum tipo de intervenção nessas áreas. Né? Sim. Então, só que lá a lógica foi criar os parques para uso fruto das pessoas, né? A origem do conceito de parque. Aqui a Uhum, gente já veio com uma força mais da conservação, do ambientalismo, da preservação. Então a gente criava muito essas áreas mais para proteção dos recursos do que para uso das pessoas. Né? E a uhum, gente começou a ser muito protecionista e tirar as pessoas e a nossa origem muito biólogos assim, né? A gente via uhum, o visitante como uma espécie exótica, uhum. invasora, que causa impacto ambiental. Né? E não percebia a questão da importância de oferecer a visitação para as pessoas e a importância de ter o público visitando as áreas, né? Até na questão de apoio social da sociedade. Né? É aquela máxima é bem repetida que o pessoal fala que você não protege aquilo que você não conhece, né? Exatamente. Então eu fui justamente para poder assim, porque o que acontecia antes assim, para fazer eles para falar sobre conservação, para falar sobre as espécies, os biólogos eles tinham todo um arcabouço técnico, né, de formação. Uhum,
para falar sobre manejo de produção, de florestal, por exemplo, manejo madeireiro, os engenheiros florestais tinham todo um arcabouço técnico para falar. Agora, para falar de turismo, todo mundo falava de turismo, todo mundo sabia sobre o que turismo. Turismo não era uma ciência, não é uma ciência, Sim, né? Então, todo mundo podia dar opinião. sim, Então, eu decidi estudar, porque turismo é uma ciência, né? Só que sim. o meu objeto de estudo é o ser humano, né? Então, Uhum, o bicho que eu estudo, assim, que eu aprendi a entender melhor, assim, é o ser humano, né? sim, Que no meu ponto de vista, é a espécie mais importante para a conservação é a gente conseguir domesticar o ser humano, né? sim. Porque no final, né, a conservação se resume a mudar um comportamento humano, né? Não é, você não precisa mudar comportamento de animal, né? Você muda o comportamento humano para ele se adequar à nova realidade de conservação, né? É, e isso, a gente sentia que a gente precisava de métodos para fazer isso, né, para não ficar um Uhum. palpite sem fim que acontecia nessa área, né? Todo mundo É, queria dizer o que o turismo tinha que fazer, né, o que era o uso público. Então, uhum, a gente começou a trazer o pessoal do Serviço Florestal. Eu fui para os Estados Unidos para estudar, né? sim, E eu vi, depois isso tá indo mais gente fazer isso, né? Eu acho que isso é muito importante. Aí sim, a gente foi quando a gente começou, a partir da capacitação dos americanos e desse contato com outros países, a gente começou esse trabalho de manualizar a área, né? Regulamentar as instruções. A gente aprendeu muito também com a proteção. A proteção fazia isso muito bem, né? As instruções normativas, as regulamentações, os processos para fazer a fiscalização. A gente começou a fazer isso também. E eu trouxe um pouco disso do doutorado também, porque algumas ferramentas que a gente desenvolveu, a gente aprendeu muito com eles, né? Então eu trouxe bastante bibliografia também, com os americanos também, isso foi importante. E, e, e lá eu também acabei me envolvendo com a questão econômica também, né? Eu vi que isso era muito sim, importante para eles, a questão do impacto econômico do turismo, quanto que gerava de emprego sim, e renda, porque os conservacionistas eles entendem a importância das áreas públicas, né, as áreas uhum, protegidas, sem outras justificativas. Mas existem uhum, diversos públicos que eles não entendem qual é a importância de uma área conservada se não tiver uhum, um valor econômico. uhum. Então, o objetivo foi fazer a valoração econômica desse serviço ambiental, que é o turismo. Sim. E às vezes até tem um impacto, né, social, assim, da própria comunidade, você começar a empregar pessoas dentro do parque, assim, por causa do turismo, às vezes até não necessariamente no parque, mas assim, porque, por exemplo, se o parque é reconhecido é, pelo turismo e tudo mais, ele traz mais gente para hospedagem na cidade, traz mais gente para restaurantes, até para guias turísticos mesmo, e as pessoas começam a defender aquela ideia, né? Exatamente. Esses são os efeitos diretos, né? São as pessoas que trabalham diretamente com o turismo. Mas a gente também Sim. precisa mostrar para a sociedade os efeitos indiretos, né? Porque o cara da feira, o cara do supermercado, ele também se beneficia do dono do restaurante que vai lá e compra a mercadoria dele, né? Sim. Os funcionários que trabalham no restaurante, eles vão no posto de gasolina, eles põem os filhos na escola. Então esses Uhum. efeitos indiretos induzidos, a gente começou a fazer uma metodologia para mensurar, porque todo mundo falava assim, não, o turismo gera milhões, né? Mas o Uhum. turismo gera muitos empregos, mas isso era uma informação, era uma opinião. Então, Sim. assim, a gente adaptar uma metodologia também americana, que é consolidada no Uhum. mundo inteiro, entre as metodologias de pagamento por serviços ambientais, de valoração de serviços ambientais, o turismo é a metodologia mais é mais assim, todo mundo concorda que aquela metodologia é a que deve ser usada, né? Para a rede, Uhum. você tem ainda diversas metodologias diferentes, né, para fazer. Mas Uhum. a gente adaptar essa metodologia para o Brasil e implementar e começar a fazer os relatórios, assim, eu tive muitos feedbacks assim, gente de unidade de conservação me procurando, falando assim, que essa pesquisa tinha sido muito importante,
né? Porque eles tinham Uhum. agora informações para levar para o prefeito da cidade, para ir na Câmara dos Sim, Vereadores e mostrar esses resultados, né? Isso estava sendo muito importante para eles lá na ponta. Isso eu achei que foi muito, fiquei muito feliz com isso, porque o objetivo era sempre foi esse, assim, a gente ter informações e ter metodologias para poder o trabalho ser mais eficiente. perfeito. E recentemente a gente teve uma demonstração, né, da importância do turismo e como toda uma cadeia de direta, né, indireta, como você falou, é afetada no derramamento de óleo nas praias do Nordeste, né? Porque toda uma, não só a pessoa que pesca, não só a pessoa que trabalha diretamente com o turismo, mas toda uma cadeia foi afetada porque não estava mais chegando turista, né? É, realmente, esses anos agora não tá brincadeira, né? Tem que passar um sal grosso aí, fazer alguma coisa, porque é uma atrás da outra, assim, né? Estamos precisando, o- assim, os impactos que a gente está tendo na questão do turismo, nas áreas Sim, protegidas, de maneira geral, assim, esses desastres ecológicos que estão acontecendo, consequência também alguns da atividade humana, sim, assim, um dos setores que está mais sofrendo é o setor da visitação do uso público, o turismo, né? sim, E, e é um setor que emprega muita gente, né? Hoje sim, se fala que no mundo, um a cada 10 ou 11 empregos, ele vem do turismo, né? Então, isso está sendo muito difícil, né? Tem muita gente sofrendo, muitas áreas, muitos postos de trabalho, muitos empreendimentos que não estão aguentando por causa disso, né? Mas a esperança é que o sim, turismo também, a recuperação dele é muito rápida, né? Então, a sim, hora que a coisa abrir, a gente espera que volte com força total. perfeito. Tiago, agora só para finalizar essa parte de conhecimento sobre você especificamente, eu queria perguntar como o Tiago chegou a ser eleito o melhor gestor de 2019 pelo Ministério do Turismo. Você chegou a ganhar um prêmio por isso, e todo mundo, antes de eu conversar com você, todo mundo falava assim no início desse projeto, não, você tem que conversar com o Tiago Beraldo, porque ele é uma das estrelas em ascensão dessa casa, é uma pessoa com um super background, que tem muito a contribuir com o debate, tem uma história incrível. Eu queria saber como você chegou a esse nível de ganhar um prêmio de melhor gestão em 2019. Só falar uma coisinha para concluir a questão do doutorado, fala para as pessoas assim do ICMBio e outras que estudem, porque valeu muito a pena. Valeu muito a pena Sim, começar o mestrado, fazer o doutorado, morar fora. sim, Essas experiências são muito enriquecedoras, ainda mais para a gente que trabalha nessa área ambiental. uhum, Muda muito a perspectiva. A gente fica assim com uma perspectiva muito amplia muito isso é muito importante. Então tem uma série de coisas para a gente chegar lá assim mas vale a pena o esforço. Eu fiquei 3 anos me preparando para poder conseguir a liberação e todas sim, a papelada e todas as pontuações necessárias, mas vale a pena, né? É, perfeito. quanto ao prêmio, assim, eu acho que eu tive muita sorte, primeiro, quando eu voltei do doutorado, eu peguei uma equipe muito boa também, né? Uhum. Foi assim, uma época de ouro Foi em que ano da isso? coordenação. Eu voltei em 2016. Uhum, Eu voltei, aí o Pedro Menezes passou a ser o coordenador geral, na mesma uhum, semana praticamente, uhum, e, e o Fábio de Jesus também chegou na coordenação, que é um cara assim com muito tempo nessa área também. Ele é uhum, gestor e tiveram mais pessoas que já estavam lá. Tem pessoas assim, o Paulinho, né, uma pessoa muito experiente, a Carla, Larissa, que eram os uhum, coordenadores na época, e todas as uhum, equipes, as pessoas assim muito dedicadas. Então a gente conseguiu produzir muito. E o Pedro era um cara que ele estava assim, ele trabalhava 24 horas por dia e ele incentivava muito a uhum. gente, né? Então Sim, eu fazia muitas coisas para a coordenação, os trabalhos, mas ele não ligava que a gente continuasse assim, que promovendo a visitação, a gente se promovesse também, né? Então, sim, isso foi acontecendo assim, naturalmente, assim, a gente em 2018, a gente conseguiu uhum, concorrer em 2 prêmios, né? O Ministério do Turismo criou esse prêmio,
a gente Uhum. conseguiu emplacar duas iniciativas, Uhum. as trilhas de longo curso, né, e o projeto de impactos econômicos, né, o relatório de impactos econômicos que eu coordenava, né, Uhum. que, que teve muita visibilidade, assim, foi a época que o Sovinski também era o presidente, e essas informações foram usadas no Congresso algumas vezes até para criar, para passar aquele projeto de lei Uhum. que criou, aumentou a quantidade do tempo de brigadistas podendo Sim, ser brigadistas e também regulamentou o uso de concessões, né? sim, Então esses dados ganharam muita visibilidade. Eu comecei a ser chamado para falar sobre esses dados em diversos lugares, né? Então, sim, o pessoal das unidades me chamava para ir, para apresentar essas informações, diversos congressos, seminários, feiras também me chamavam. A gente começou a fazer sim, bastante trabalho com o Ministério do Turismo, a gente começou a fazer uma relação muito forte com eles, é, porque, assim, fazer a visitação e fazer a gestão não é só ser um bom gestor, não é só fazer as coisas acontecerem, os protocolos, as informações, o trabalho interno, mas é a questão política também. E sim, o Soavinski e o Pedro me ensinaram muito isso, assim, a questão da construção política, né? O advocacy é muito importante. sim, E essas informações abriram muitas portas para eu fazer esse advocacy em prol da visitação, né? E aí, em tá. 2019, eu me candidatei para o prêmio de melhor gestor, né? Tinham diversas categorias e uma delas era melhor gestor na área de turismo, tá? Então, assim, melhor gestora pública que o ICMBio ganhou foi a Carla, uns 2 anos antes, né? Que ela ganhou o prêmio gestora, Uhum. servidor público, né? Então, A Carla que ela ganhou Guaitanelli, né? a Carla Gartanelli. Eu ganhei o prêmio melhor gestor público na área de turismo, né? Uhum. Aí só que eu tive sorte também, né? Tive todo esse trabalho antes, aí eu fui selecionado para a fase final, né, como um dos Uhum. finalistas, e aí era questão de votação popular. Uhum. Aí eu tive o apoio da direção do ICMBio e de todos os Uhum. colegas que votaram em mim, e foi graças aos colegas que votaram em mim. Eu falei lá no dia lá, todos nós que somos finalistas somos vencedores, mas eu tenho mais amigos no Facebook que vocês, por isso que eu ganhei o prêmio. É, mas Então foi. de qualquer forma, não vamos tirar seu mérito, que vamos valorizar nossos pratos da casa, né? É, é, Thiago, a gente está chegando aqui passamos da metade da live e chegou aquele momento que a gente faz uma nossa pergunta da onça. É uma pergunta mais delicada, é uma pergunta que às vezes as pessoas se esquivam, mas a gente tem que fazer, tá bom? É, ultimamente vem ocorrendo uma série de mudanças, tanto no Ministério quanto no ICMBio, no IBAMA, e uma dessas mudanças tem a ver mais ou menos com a sua área, que é a questão de concessão. E eu queria saber especificamente o que você pensa sobre o Ministério do MMA criar um setor exclusivo para concessões lá. Eu acho que isso mostra a importância do tema, né? Não foi só o Ministério do Meio Ambiente criou uma área de concessões e o Ministério do Turismo criou uma área de turismo de área de conservação e turismo de natureza. Então, o Sim, que eu senti é que no mandato anterior a gente conseguiu fazer bastante barulho e chamar bastante atenção para o tema. sim, Foi tão assim importante que hoje a gente vê assim é, até o ministro, o presidente achando que concessão é uma coisa importante, né? sim, Sem entrar no mérito da opinião deles, mas é um presidente que assim está vendo que esse assunto é importante, né? Então, sim, eu acho natural quando as pessoas veem a importância do assunto, principalmente política e economicamente, querer puxar isso para si, né? Então, isso era uma coisa que a gente fazia muito, assim, não sei se eu posso falar isso aqui, mas se a gente queria, o Ministério do Turismo gostava muito de divulgar os resultados, né? E sim, às vezes o Ministério do Turismo estava até chateado porque o Ministério do Turismo divulgava antes da gente, né, o que a gente estava sim, fazendo.
sim, Aí o que a gente fazia, às vezes, se a gente queria divulgar uma coisa, isso anteriormente, tá? Não é agora, isso na época do Pedro, tá? Se a gente queria divulgar uhum, alguma coisa e não tinha, e o Ministério não queria divulgar, a gente avisava para o Ministério do Turismo, e o Ministério do Turismo divulgava. E aí o Ministério do uhum, Meio Ambiente ia lá e divulgava também. Né? Então a gente sei, teve essa. A gente conseguiu aproveitar a situação política na época a nosso favor, assim, né? Então, sim. o que eu acho assim é que a gente precisa, isso é um a criação dessa secretaria é uma indicação que o assunto que o governo está levando a sério esse assunto. Tá. É, Thiago, só vou ler uns comentários aqui, o pessoal falando bem assim, a Ana Salles falando que orgulho, a Carla Guaitanelli falando que sua pesquisa mostra que é importante investir no servidor público e que você trouxe muito resultado com essa pesquisa, né, esses dados que você pesquisou lá no seu doutorado. E agora a gente chegou em um momento que eu pergunto para os convidados, porque durante a live inteira a gente fala sobre você, sobre sua experiência, sobre como foi sua vivência na área ambiental. Esse é um momento que a gente dá para você eleger uma pessoa que você. Pode ser uma pessoa ou um grupo, que você acha que a pessoa é tão dedicada, é tão envolvida com a questão ambiental que você indicaria hipoteticamente a ministra do Meio Ambiente, assim, porque, cara, essa pessoa merece, entendeu? Tipo, se fosse um título que você daria, quem você consideraria esse título de ministro do Meio Ambiente? O Ricardo Swavinski, pelo conjunto Ricardo da Savins, obra, é, só sem nenhuma justificativa prévia, Ricardo Savins. Ricardo Swavinski porque ele sabe, ele é um bom gestor e ele também Sim, sabe fazer a amarração política do trabalho. E sim, ele é de uma forma tranquila, sem causar polêmica. tá, perfeito. Pessoal, agora a gente abre se vocês quiserem deixar alguma pergunta, algum elogio pro nosso colega, ele está aberto aqui. E nesse momento eu peço que você fale na perspectiva, porque hoje a gente fala muito assim, é, o que a gente vai assim deixar de positivo, né? Porque tem muita notícia negativa na questão ambiental, muita notícia negativa na mídia em geral. E qual uma mensagem positiva assim que você deixaria tanto para os nossos colegas quanto para as futuras gerações sobre ainda acreditar na preservação ambiental? E ainda mais você que é da área do uso público, né, que muita gente realmente acredita que o ser humano, né, é, é o principal mal, né, dentro de uma unidade de conservação. Essa é uma pergunta, não é fácil não. Capciosa. Não é capciosa, mas é uma pergunta assim, ela é ampla, né? Sim, Eu acho assim, eu acho assim que a gente fala muito assim que o ser humano é a causa de todo mal, né? sim, Mas assim, a Revolução Industrial tem o quê? Uns 200 anos, né? Cento sim, e poucos anos. A ecologia, ela começou mesmo na década de 70, 80, né? Então, sim. se a gente olhar em termos assim, se a gente não ficar preso nesse nosso dia a dia, porque eu já passei por alguns governantes, assim, né? Alguns períodos, e sempre tem dificuldade. Mas a gente Sim. aprendeu a olhar a longo prazo, porque eu ainda acredito no ser humano, né? Eu acho que tem Uhum, muita coisa acontecendo de bom no planeta também, né? Hoje tem uhum, muito mais gente vivendo bem do que antigamente, né? E acho uhum, que em 50 anos da ecologia, a gente uhum, já está num nível de conscientização de que os governos estão discutindo protocolos, né? Então, apesar de a gente estar sofrendo com mudança climática e a gente tem uns vai e vem, eu acho que a gente avançou muito. Assim, eu não tenho mais dúvida de que a gente vai conseguir, que todo mundo vai aceitar a conservação e esses protocolos. Isso vai acontecer. Não tem mais volta, né? Esses cuidados com o meio ambiente eles vão acontecer, estão acontecendo, né? Então, uhum, a mensagem que eu deixo assim é que a gente continue acreditando no ser humano, porque
porque as coisas ruins que acontecem são por causa do ser humano, mas as coisas boas também, né? Sim, E assim, eu trabalho com questão econômica do turismo, com trilha, mas no fundo, o que me leva a isso é a minha missão de reconectar as pessoas com a natureza. Porque só quando as sim, pessoas se reconectam com a natureza, eu acho que o ser humano que faz o que faz com o planeta é porque faz aquilo consigo mesmo. Então, quando sim. a pessoa começa a perceber a sua ligação com tudo e com a natureza, ela muda, né? Então, é isso Uhum, que eu acho que a essência do meu trabalho é essa. sim, É ter esses locais. Em vez de eu deixei de ser guia de uma pessoa a outra para trabalhar numa escala que a gente está almejando ter 15 milhões, 20 milhões de visitantes por ano, sim, fazendo esse trabalho de se reconectar. Né? Isso é sim, importante economicamente, isso é importante politicamente, isso é importante socialmente, mas isso é importante no nível pessoal, isso é importante para a saúde das pessoas. Né? Então, sim. vamos abrir essas áreas, vamos deixar as pessoas chegarem, vamos fazer isso de uma maneira correta e ampliando o impacto positivo do turismo e da gestão das áreas. Perfeito, Thiago. Bela mensagem. Eu queria agradecer pela sua participação aqui, pela sua disponibilidade, em estar aqui com a gente. Eu peço desculpas se teve alguma pergunta, porque às vezes a gente realmente cutuca um pouco, porque eu acho que essa é a nossa intenção, sabe? Porque muitas vezes na área ambiental a gente vê um certo preciosismo em falar certas coisas, né? E eu acho interessante criar esse espaço aqui amplo para essa conversa, sabe? De um diálogo aberto entre dois colegas. É, e agora eu tenho que dar uns recadinhos. Eu queria agradecer vocês que acompanham a gente. Tem sido bem gratificante e eu tenho aprendido bastante com cada pessoa que vem aqui conversar e tem várias pessoas que ajudam a gente a trazer tanto o Thiago quanto outras pessoas, outros colegas da área ambiental aqui. E outro ponto importante é que a gente está sempre tentando aprimorar, está sempre tentando melhorar e é tão gratificante dar voz assim a essas pessoas como você, Thiago, tipo, que até então eu só tinha ouvido falar assim, o Thiago Beraldo, o cara que ganhou o prêmio, o cara que tem doutorado, o cara que é fodástico, que tantas pessoas te reconhecem, que, cara, eu só tenho a agradecer a você, sabe, a você e todos os colegas que me proporcionam e proporcionam a todos nós esse espaço incrível, sabe, de diálogo, esse espaço de conversa, vocês que abraçam essa causa, entendeu? Então, no final, eu só tenho a agradecer, sabe, por tudo que vocês, tudo que o ICMBio e tudo que a área ambiental como todo proporciona pra gente, tá bom? Eu que tenho que agradecer essa iniciativa, porque eu acho que a gente está precisando de mais diálogo, né, e menos lacração. Né? Eu acho que a Sim, gente está precisando mais conversar e procurar entender os lados, né? Porque a gente do meio ambiente a gente também é um pouco assim, às vezes a gente é muito bravo, né? Muito é, a- intransigente. E a gente precisa ser mais, a gente precisa dialogar mais com os outros, né? A gente não é o herói que sabe tudo e todo mundo está errado. A gente precisa dialogar. Tem muita coisa que a gente está certo. A gente fez muitas coisas heróicas assim, mas a gente precisa dialogar mais, né? E esse espaço que sim. você está fazendo, suas perguntas super tranquilas, não me senti em nenhum momento assim pressionado ou querer me pegar de calça curta, assim, isso que você está fazendo é muito importante, viu? Continue fazendo, espero que cada vez tenha mais gente mais interessante para você entrevistar Tá, aí. tá, com certeza. Então é isso, pessoal. Tenha uma ótima sexta-feira, Thiago. Mais uma vez, obrigado. Pessoal, até mais. Até Agradeço a todos mais. vocês por mais essa quinta-feira. Tchau, tchau. Até a próxima quinta. Até, um abraço. Abraço, tchau, tchau.